Bom dia, coração sábio. Hoje quero falar diretamente com você, que sente sobre os ombros o peso invisível de uma batalha que ninguém mais vê. A luta constante para se justificar, a necessidade de explicar suas escolhas, o cansaço de ter que provar seu valor para um mundo que parece nunca estar satisfeito. Há um convite do céu para você nesta manhã, a permissão para descansar. Você não precisa provar absolutamente nada para ninguém. O sábio não grita, não discute, não desperdiça sua energia em debates infrutíferos, porque o silêncio de quem tem sabedoria e anda com Deus fala mais alto, ressoa mais profundamente e ecoa por mais tempo do que qualquer palavra dita no calor do momento. Há momentos cruciais em sua jornada em que seu maior e mais irrefutável argumento será a sua paz interior. Enquanto o mundo se agita em um mar de opiniões, críticas e provocações, você pode encontrar refúgio na serenidade de quem sabe em quem tem crido. O tempo, esse juiz implacável e justo, se encarregará de revelar quem está verdadeiramente com Deus e quem está apenas fazendo barulho para disfarçar o próprio vazio. Por isso, peço que fique comigo até o final deste vídeo, porque hoje o próprio Deus quer fortalecer o seu coração com uma direção clara, com uma sabedoria que liberta, e a oração especial que faremos no final vai renovar a sua alma de uma maneira que você nem imagina. Existe uma sabedoria que não se mede em diplomas, em discursos eloquentes ou em argumentos convincentes, mas sim em pausas, em recuos estratégicos, em silêncios que são preenchidos não por ausência, mas por uma maturidade espiritual que o dinheiro não compra e que as adversidades da vida, quando bem aproveitadas, e podem nos ensinar. Um coração que está sendo moldado pela sabedoria do alto não se apressa, não se desespera diante da calúnia, não se afoba para tentar convencer o mundo de seu valor ou de sua inocência, porque ele aprendeu um dos segredos mais profundos da vida espiritual. Sabe que o tempo é seu aliado e que Deus é o seu único e verdadeiro juiz. Há uma força sobrenatural, um poder imenso que se manifesta na vida de quem escolhe calar quando poderia gritar, em quem decide esperar com fé e paciência enquanto tudo ao redor parece ruir. A Bíblia nos dá um diagnóstico preciso da natureza humana em Provérbios 29:11. O tolo dá vazão a toda a sua ira, mas o sábio domina-se. Quantas pessoas ao seu redor vivem em um estado de exaustão crônica, cansadas por quererem provar seu valor o tempo todo, em cada conversa, em cada postagem, em cada reunião de família? Elas vivem em uma performance contínua, uma busca incessante por aplausos e validação. Mas hoje, Deus te chama para sair desse palco. Ele te convida para descansar na verdade imutável de quem você é nele. Se você está escolhendo a paz em vez da guerra, escreva com fé nos comentários: Deus é minha justiça. Declare isso sobre a sua vida, e para te ajudar a viver essa paz diariamente, eu te convido a conhecer nosso e-book Diário com o Espírito Santo, um guia prático para transformar sua ansiedade em uma conversa diária e profunda com Deus. O link está no primeiro comentário fixado e na descrição. Agora, respire fundo. Se inscreva no canal para não perder nenhuma de nossas mensagens. E vamos juntos entender como viver essa sabedoria prática que liberta, fortalece e te coloca em um lugar de paz inabalável. Você não precisa provar nada para ninguém, porque o verdadeiro valor não faz barulho, ele simplesmente é, ele permanece. A sabedoria de Deus que habita em você se revela de forma mais clara, justamente quando tudo ao seu redor clama por uma resposta imediata. E você, contra todos os instintos da carne, escolhe a paz. Enquanto o mundo exige explicações, justificativas, retratações e reações imediatas, o sábio se abriga no silêncio que brota não do medo, mas de uma confiança inabalável.
Existe uma maturidade espiritual que floresce no jardim secreto da alma, no íntimo de quem aprendeu a descansar no tempo perfeito de Deus. Mesmo quando está sendo terrivelmente mal interpretado, mesmo quando é acusado injustamente, rejeitado, por quem deveria amar ou ignorado por quem deveria reconhecer. Isso não é fraqueza, como os tolos podem pensar. É força controlada. É coragem camuflada de calma. É poder sob domínio. O livro de Provérbios, em seu capítulo 22, versículo 3, nos ensina: o prudente vê o mal e esconde-se, mas os simples passam adiante e sofrem a pena. Às vezes você não responde, não entra na discussão, não porque não tenha argumentos, mas porque percebe que a situação é uma armadilha, um terreno infértil onde nada de bom pode florescer. Você se afasta porque a sua paz, a sua comunhão com Deus é infinitamente mais importante do que ter a última palavra em uma discussão tola. E talvez você esteja vivendo exatamente isso agora. Gente te julgando sem ter a menor ideia do que você vive, das lágrimas que você chora, das batalhas que você trava. Pessoas que viraram o rosto para você justamente quando você mais precisava de um ombro amigo. Situações em que você teve que engolir a dor em silêncio, porque tentar se explicar só iria te ferir ainda mais, só iria te expor a mais julgamentos. Mas deixe-me dizer-lhe uma verdade libertadora. Você não é fraco por se calar. Você é sábio. Você é forte, e Deus, que sonda os corações, conhece a sua verdade e Ele honra publicamente aqueles que se posicionam com dignidade na privacidade de suas lutas. Há momentos em que o seu silêncio se torna a sua oração mais eloquente e poderosa. Enquanto você se cala na terra, o seu comportamento está sendo observado no céu, e Deus, o justo juiz, está anotando cada lágrima engolida, cada ofensa perdoada, cada atitude sua que revela o quanto você amadureceu nele. O que muitos ao seu redor podem interpretar como indiferença, fraqueza ou até arrogância, Deus vê como sabedoria, como domínio próprio, como um fruto do Espírito. Você não precisa estar em todas as conversas. Você não tem a obrigação de rebater todas as críticas que lhe são lançadas. Entenda que existem pessoas cuja única intenção é te provocar, te tirar do seu lugar de paz, te arrastar para a lama da contenda onde elas se sentem em casa. E há momentos em que o maior e mais visível sinal da sua fé não será um ato grandioso, mas simplesmente o seu silêncio sereno. A Bíblia chega a dizer em Provérbios 17, 28, até o tolo, quando se cala, é tido por sábio, e o que cerra os seus lábios por entendido. Se até o tolo parece sábio quando fica quieto, imagine o poder que o silêncio tem nas mãos de alguém que é verdadeiramente guiado por Deus. O silêncio que vem da sabedoria não é covardia, é a mais pura confiança. É a confiança de que Deus está agindo em seu favor, mesmo quando você não vê movimento algum. É a fé de que a justiça dele virá, mesmo que demore. Sabe, tem gente que vive em uma guerra interna constante, porque não consegue deixar de tentar provar seu valor para os outros. Elas se matam para mostrar que são boas o suficiente, que são competentes, que são espirituais. Vivem em uma corrida frenética para impressionar os outros, para mostrar resultados, para exibir sua força, quando, na verdade, a única coisa que precisavam fazer era se aquietar e confiar. A vida não é uma vitrine de loja onde você é obrigado a expor apenas os seus melhores momentos. Você não tem a obrigação de mostrar para todo mundo, o tempo todo, que está bem, que está forte, que está vencendo. Tem dias difíceis, sim. Tem momentos em que tudo o que você consegue fazer é chorar em silêncio, escondido no seu quarto, e se perguntar até quando essa luta vai durar. E mesmo nesses dias, Deus está com você.
Ele não te abandona quando você não reage com fúria. Pelo contrário, ele te segura com mais força quando você decide confiar em vez de brigar. Em Isaías 30, versículo 15, o Senhor nos dá a fórmula para a verdadeira força espiritual. Em vos converterdes e em sossegardes estaria a vossa salvação. Na tranquilidade e na confiança estaria a vossa força. Preste atenção nisso. É no sossego, na tranquilidade, na confiança que a sua força se renova e se manifesta. Não no barulho, não na pressa, não na necessidade desesperada de aprovação humana. Talvez hoje você esteja carregando dores antigas, palavras que te feriram anos atrás, gestos de traição que te magoaram profundamente, cicatrizes que ninguém vê, mas que ainda doem quando você se lembra. Talvez você tenha crescido ouvindo que precisava ser sempre forte, mostrar resultados, engolir o choro e nunca demonstrar fraqueza. Mas hoje, o Espírito Santo está soprando uma nova verdade sobre a sua vida, dizendo: filho, filha, descansa. Você não precisa provar mais nada. Eu já te aprovei, eu já te aceitei, eu já te amei. Você só precisa permanecer em mim. E é nesse lugar de permanência, nesse lugar de descanso e confiança, que a verdadeira sabedoria cresce. Não como uma teoria, mas como uma realidade viva que te transforma de dentro para fora. A sabedoria que vem de Deus, quando começa a fincar raízes em seu coração, opera uma transformação profunda em sua maneira de viver. Ela não te promete uma vida sem lutas, mas te ensina a lutar com leveza, com uma estratégia celestial. Ela não apaga a dor das feridas do passado, mas te ensina a não deixar que essa dor defina quem você é. Você não é o que disseram sobre você. Você é aquilo que Deus, em amor, formou e continua a formar. E se hoje o seu coração está cansado dessa jornada, respire fundo e, em um ato de fé, tire esse peso dos seus ombros e o entregue a Ele. A sabedoria que vem de Deus não cobra de você uma perfeição que você não pode alcançar. Ela, na verdade, te oferece direção. Ela vai sutilmente te mostrar qual palavra dizer quando for necessário falar, qual caminho seguir quando for preciso agir e, principalmente, qual o momento sagrado de se calar. O silêncio do sábio tem um poder imenso, porque ele não é um silêncio vazio, ele é cheio de confiança. É no silêncio da sua alma que você consegue ouvir melhor a voz mansa e delicada de Deus. É quando você para de fazer barulho, de tentar resolver tudo na força do seu braço, que ele te revela o que fazer, como fazer e, crucialmente, quando agir. O livro de Eclesiastes, no capítulo 8, versículo 5, nos garante: o coração do sábio discernirá o tempo e o modo certo de agir. E é exatamente isso que Deus quer te dar: discernimento, clareza, força para agir com precisão no tempo, certo? E uma paz sobrenatural para esperar pacientemente quando ainda não for a hora. Se você crê e recebe essa palavra, escreva com fé nos comentários: confio no tempo de Deus. Faça disso uma declaração profética, uma semente de confiança que você lança no solo da sua alma. A verdadeira sabedoria não se aprende apenas em livros ou em sermões. Ela se forma nos desertos da vida, nos vales de humilhação, nas fornalhas da injustiça. Ela nasce e cresce em você a cada vez que você aguenta firme uma afronta sem revidar. Ela se aprofunda quando você escolhe perdoar quem nem sequer se desculpou, liberando não a pessoa, mas a si mesmo do veneno da amargura. Ela se solidifica quando você decide agir com honra em uma situação onde ninguém está vendo e onde você poderia facilmente tirar vantagem. Isso não é fraqueza. Isso é Deus te lapidando, te transformando em um reflexo do caráter de Cristo. Tem gente que olha para você e simplesmente não entende o seu silêncio, a sua calma diante do caos.
Eles podem até te julgar, pensando que você é indiferente ou passivo, mas Deus entende. Ele conhece cada batalha que é travada dentro do seu coração. Ele sabe quantas vezes você já foi tentado a revidar, a se defender, a responder com gritos e acusações, mas escolheu se calar, não por medo, mas porque sabia que entrar naquela briga te afastaria da presença dele. E essa escolha, meu irmão, minha irmã, tem um peso de eternidade. Essa escolha revela, mais do que qualquer palavra, que você cresceu, que você está aprendendo a lidar com as lutas da vida com uma maturidade que é rara e bela aos olhos de Deus. Portanto, não se culpe por se afastar de ambientes tóxicos. Não se sinta mal por precisar de momentos de solidão para proteger a sua paz. Você não deve explicações para todo mundo. O tempo, por si só, se encarregará de mostrar quem você é. Deus te exaltará no momento certo, porque o Salmo 11:7 nos afirma: porque o Senhor é justo e ama a justiça, os retos verão a sua face. Tem momentos da vida em que o maior barulho que enfrentamos não vem de fora, mas de dentro. É o nosso próprio coração gritando por justiça. É a nossa alma clamando por respostas, por reconhecimento, por vindicação. É a nossa mente repassando a ofensa de novo e de novo, imaginando os argumentos que poderíamos ter usado. Mas mesmo no meio dessa tempestade interna, há uma voz mansa e poderosa, a voz do Espírito Santo que sussurra: aquiete-se, você não precisa provar nada, você só precisa confiar em mim. E quando você começa, de fato, a viver isso, uma paz que a Bíblia descreve como sobrenatural, que excede todo o entendimento, começa a invadir o seu ser. O mundo ao seu redor pode continuar o mesmo. Os problemas podem ainda estar lá, mas você muda. A sabedoria te transforma por dentro. Você para de reagir com desespero e começa a responder com fé. É aqui que a verdade de Provérbios 16:32 se torna real em sua vida. Melhor é o homem paciente do que o guerreiro, mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. Essa é a verdadeira força. Não é a força que explode, mas a força que contém. É o domínio próprio, o equilíbrio, a fé estável que não se abala com qualquer vento de adversidade. O sábio não se apressa, porque ele sabe que quem corre antes do tempo de Deus invariavelmente tropeça. Ele aprende a caminhar no ritmo da graça, a esperar pela direção do céu, confiante de que a sua causa está nas melhores mãos possíveis. Eu quero te contar um breve testemunho que ilustra perfeitamente essa verdade. Havia uma mulher chamada Clara, uma profissional dedicada, que passou por uma terrível injustiça em seu trabalho. Ela foi acusada publicamente de um erro que não cometeu. Tudo dentro dela gritava por uma resposta, por justiça, por uma oportunidade de se defender e limpar seu nome. Seus amigos lhe diziam para processar a empresa, para expor a situação. Mas em oração, ela sentiu uma direção clara do coração de Deus. Não faça nada, não se justifique, espere em mim. Ela foi humilhada, ignorada por colegas que antes a elogiavam, olhada com desprezo nos corredores. Cada dia era uma luta para engolir a dor e escolher o silêncio não por medo, mas por uma fé teimosa. 2 meses depois, que para ela pareceram 2 séculos, uma auditoria interna revelou a verdade completa, mostrando não apenas sua inocência, mas também o verdadeiro culpado. Aqueles que a acusaram vieram um por um pedir-lhe perdão. Mas o mais lindo foi o que ela compartilhou depois. Naqueles 2 meses, aprendi que não precisei provar quem eu era. Deus provou por mim. E o silêncio que ele me pediu para manter falou mais alto do que qualquer argumento que eu pudesse ter usado. Clara foi promovida, foi honrada e entendeu na prática que o silêncio da fé é um megafone para a justiça de Deus. É exatamente disso que estou falando com você.
É sobre confiar que o céu te defende melhor do que qualquer advogado, do que qualquer explicação. Talvez você esteja exatamente nesse lugar agora, em um lugar onde está sendo mal compreendido, criticado por escolhas que só você e Deus entendem. Um lugar onde você está lutando para manter a calma, enquanto tudo e todos te convidam para reagir com violência. E eu preciso te lembrar mais uma vez: o seu valor não está no quanto você argumenta, mas no quanto você confia. Deus está vendo tudo, cada detalhe. E no tempo perfeito, Ele vai revelar tudo o que precisa ser revelado. Vai honrar tudo o que precisa ser honrado e vai corrigir tudo o que precisa ser corrigido. Enquanto isso, a sua missão é continuar andando em integridade, mesmo quando não a reconhecem. É continuar agindo com a verdade, mesmo que digam o contrário sobre você. É continuar sendo luz, mesmo que tentem te apagar. Essa é a fé madura que se firma na rocha, que é Cristo, e não na areia movediça da opinião dos homens. Tem gente que vive uma vida inteira tentando provar para os outros que é digno de amor, que é digno de respeito, que é suficiente. E por causa disso, cada crítica se torna uma ferida profunda. Cada rejeição se transforma em um peso insuportável. Mas hoje, Deus está te chamando para descansar nesta verdade libertadora. Você já é amado, plenamente amado, antes mesmo de ser entendido. Você não precisa fazer malabarismos emocionais para ser aceito por Ele. Deus não espera de você um desempenho impecável. Ele deseja apenas o seu coração verdadeiro. A sabedoria não te afasta da dor. Ela te ensina a sentir de outro jeito. Quando você cresce espiritualmente, não é que você se torna imune ao sofrimento, mas você aprende a não reagir a ele da mesma maneira impulsiva. Você para de ser um refém das suas emoções e começa a se mover por direção divina. O Espírito Santo te conduz em mansidão, te ensina a processar a dor com esperança, e quando isso acontece, uma liberdade incrível toma conta de você. Você não precisa mais se vingar, porque entende que Deus é o seu justo juiz. Você não precisa mais gritar para ser ouvido, porque sabe que Deus é a sua voz e o seu defensor. Você não precisa mais provar nada para ninguém, porque o próprio Deus é o seu testemunho. É a promessa de Salmos 37:5 se cumprindo. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele tudo fará. E esse tudo inclui te defender quando for necessário, te justificar quando for a hora e te exaltar quando for o tempo. O sábio não vive para provar, mas para permanecer em paz, mesmo quando tudo à sua volta é guerra. E talvez hoje você esteja exatamente nesse ponto, cansado de ser mal interpretado, sufocado por aquilo que não consegue explicar, sentindo que ninguém entende o que você vive. A dor de não ser ouvido, de ser julgado pelo que você não disse, é real e profunda. Mas eu quero te lembrar de algo ainda mais real e profundo. Deus te entende perfeitamente. Ele conhece a sua verdade, o seu coração, os seus limites. E Ele está cuidando de cada detalhe, mesmo quando parece que nada muda. A sabedoria que vem do alto não é barulhenta ou ostensiva. Ela é firme, constante, cheia de luz e discernimento. Portanto, não se desgaste mais tentando convencer quem já decidiu não te compreender. Invista a sua energia naquilo que te constrói, não naquilo que te consome. Você não precisa estar presente em todas as discussões. Quem te conhece de verdade sabe quem você é, e quem não te conhece não merece ter acesso ao seu íntimo. Quando você entende isso, a vida se torna mais leve, o coração se aquieta e a alma encontra descanso. Como diz Provérbios 10:19, na multidão de palavras não falta transgressão, mas o que modera os seus lábios é prudente. O sábio sabe que nem tudo merece uma resposta, e quando você escolhe o silêncio, você está escolhendo confiar.
Pense em quantas vezes você se calou para evitar uma dor maior para si mesmo ou para outros. Quantas vezes você engoliu palavras duras que estavam na ponta da língua. Isso também é sabedoria. Isso também é maturidade. Não é que você está se anulando. É que você escolheu não se perder, tentando se explicar para quem não quer te escutar. Tem gente que nunca vai entender porque nunca viveu o que você vive. E está tudo bem. Apenas caminhe. Deus está escrevendo a sua história, sua glória. Como diz Provérbios 19:11, é ignorar as ofensas, é escolher ser maior do que o mal que te fazem. Se você se identifica com isso, comente agora: eu escolho a paz. Declare isso como um selo no seu coração hoje. Tem gente que convive com familiares difíceis, outros com um ambiente de trabalho tóxico. E há quem viva relacionamentos onde nunca se sente valorizado. Se você está em algum desses cenários, saiba, Deus te vê e Ele vai te honrar pelo teu silêncio, pela tua calma, pela tua escolha de seguir em frente sem revidar. Tudo o que você segura para não ferir, Deus transforma em semente de honra para a sua vida. No tempo certo, você vai colher frutos de paz, de reconhecimento e de leveza. Continue fazendo o bem. E se hoje a sua alma está exausta de aguentar calado, saiba que você não está sozinho. Deus está nesse processo com você, te lapidando, te fortalecendo, te dando uma visão mais elevada das situações. Quando você vê com os olhos de Deus, a vontade de provar cede lugar à vontade de descansar. Porque Ele cuida, Ele age, Ele faz justiça. Espera no Senhor, anima-te e Ele fortalecerá o teu coração. Chegamos ao final desta reflexão e eu quero que você leve no seu coração uma verdade profunda. Quem é sábio não precisa provar nada. A verdadeira sabedoria não está em buscar reconhecimento, mas em viver em paz, no silêncio que reflete confiança em Deus. Agora, eu te convido a orar comigo. Senhor Deus, Pai amado, nós te agradecemos por tua palavra. Pedimos que o Senhor derrame sobre nós um espírito de paz, paciência e confiança. E ensina-nos a descansar em ti, a calar quando for preciso e a confiar na tua justiça. Fortalece o coração de cada um que se sente cansado e desanimado. Que a tua paz, que excede todo entendimento, guarde nossas mentes e corações. Entregamos tudo em tuas mãos. Cuida de nós e nos guia em nome de Jesus. Amém. Se você deseja aprofundar essa jornada de paz e confiança, conheça o e-book Diário com o Espírito Santo. Ele é o seu guia para uma vida de intimidade e discernimento. O link está no comentário fixado e na descrição. Se ainda não é inscrito no Devocional com Deus, inscreva-se agora e ative o sino. Se este vídeo te ajudou, curta e compartilhe. Que a paz de Deus esteja com você sempre.